Cenas de guerra no Rio de Janeiro, mesmo eu que sou carioca, crescido na Tijuca, perto do Morro do Borel, Morro da Formiga, Morro do Salgueiro, tô acostumado com tiroteio, com bala traçante, com bala perdida que já entrou na minha casa. Qualquer carioca sabe exatamente o nível de violência que a cidade tem. Mas as imagens que a gente assistiu ontem realmente remete à Segunda Guerra Mundial, remete à Guerra da Ucrânia, remete a coisas que a gente só assiste pela televisão como se fosse algo muito, muito longe. Mas ontem ficou muito claro o nível de falência que o Estado brasileiro, no nível federal, estadual, municipal, chegou. A gente escuta o nosso presidente voar pelo mundo afora falando de soberania, soberania brasileira, né? E a gente não está falando que o Brasil deixou de ser soberano por um Estado aleatório, ou por um americano, ou por um europeu, ou por um asiático. O Brasil deixou de ser soberano porque o próprio Estado ruiu. A falta de capacidade de administração pública, a sequência intermináveis e muito longa de erros econômicos, tornando esse país um país pobre, em que a população não tem esperança, não tem educação. A gente, infelizmente, é resultado de um processo muito longo que eu gostaria de abordar aqui. E ver, por exemplo, a gente afundando, sendo que os políticos em nenhum momento se preocupam com isso. Não se iludam. O que a gente está vendo agora na TV é políticos saracoteando. A culpa é tua, você fez isso, não fez aquilo. Né? E infelizmente a gente é jogado à nossa aleatoriedade da vida aqui no Brasil. Você infelizmente vê hoje o nosso principal comandante aí, o Lula, voando lá, falando que vai resolver a guerra da Ucrânia com uma cervejinha se deixarem, sendo que aqui dentro a gente está nessa situação. Se mete lá em Gaza, se mete com Israel, se mete com Irã, com Hamas, enquanto aqui, né, na esquina que você vira da sua casa, você não consegue ter um mínimo de segurança. Tá falando de defender Venezuela e Colômbia e se mete em coisas de Cuba. Gente, infelizmente, o Brasil deveria voltar para o básico. Básico do básico do básico. A gente escreveu em 88 uma Constituição linda. Eu não tenho a menor dúvida que qualquer pessoa que curse sociologia, que cursa aí direito, que cursa ciências sociais, né? A pessoa acha linda a Constituição. Na Constituição, você sabia, você tem direito à moradia, a um meio ambiente equilibrado, à segurança, à educação, à saúde, tudo, tudo de graça. Mas a verdade é, o Estado brasileiro se tornou um monstro que capta dinheiro da população para poder trabalhar numa máquina de sustentar um bando de gente que está lá só para ganhar dinheiro. A administração pública hoje, infelizmente, no Brasil, é incompetente, é ineficiente. E aqui eu vou jogar em todos os níveis. No nível político, legislativo, executivo, judiciário, mas também da administração clássica, nas estatais, nas repartições públicas, na quantidade de burocracia, de papel. A gente não consegue, como sociedade, se organizar para o mínimo. O que eu vejo hoje na classe política, isso é um desabafo de um cidadão, eu olho e vejo políticos preocupados em eleição. Querem ser eleitos, reeleitos e reeleitos de novo e eleitos novamente, ficarem presos no poder. E muita gente fala que é dinheiro. Não, é por causa de dinheiro. De que adianta você viver ganhando dinheiro em cima dos outros se você precisa de carro blindado para andar na rua? Se você consegue roubar tanto dinheiro, desviar tanto dinheiro, pensar no próprio umbigo, se você não consegue andar na rua com tranquilidade? Se seu filho não pode pegar uma bicicleta e voltar do colégio? E o pior, quando você vê a população mais fragilizada, ela é abandonada. Ela só é chamada para dar algum tipo de migalha para que essa população entenda que aquela migalha é tudo que ela pode receber do Estado. E ela vai se tornar grata. E é isso que a gente vê na classe política. Eles pensam apenas em eleição. Eu escutei isso, e tem vídeo meu, mas tem vídeo da nossa ministra Simone Tebet falando, olha, a gente sabe que estamos quebrando o Brasil, né?
A Simone Tebet, a ministra do Planejamento, disse em entrevista: ó, a gente sabe que a gente quebrou o país, mas a gente só vai ver esse problema em 2027, que agora a prioridade é a eleição. Só que vai chegar em 26, seja quem for eleito, vai pensar em 28, que é a eleição municipal, depois 30, e 32, e 34, e assim a gente vai. Como pode a gente ter um país que tem tanto recurso, que tem tanta vantagem competitiva em relação ao resto do mundo, ser pobre? Eles tentam incutir na sua cabeça a ideia que o problema do Brasil é desigualdade social. Não é. O problema do Brasil é a pobreza. Nós somos um país que tem 200 e tantos milhões de brasileiros que não gera muita riqueza. Gerar riqueza não é ter petróleo no fundo do mar. Não é ter ali uma plantação de soja. É produção de riqueza material e imaterial também. A gente não consegue formar minimamente nessas universidades que custam uma fortuna alguém que gere alguma patente, alguém que gere alguma inovação. A gente não consegue, mesmo com todos os recursos naturais, desenvolver um mínimo de infraestrutura. Por quê? Porque o Estado está preocupado em capturar dinheiro da população através de impostos que não param de subir. E na hora que esse dinheiro cai na conta do governo, o objetivo ali é eleitoral. É de replicar-se no poder. E não tem como um país se desenvolver dessa forma. E aí, o que acaba acontecendo? A gente vai gerando situações como essa, as grandes cidades cada vez mais pobres. E eu já tive a oportunidade de entrar em algumas favelas, porque houve em 2010 a ideia de que o Rio seria resolvido. Vocês lembram disso? As UPPs, né? Não, porque agora ganhamos a Copa do Mundo, as Olimpíadas, o Brasil vai crescer. Todo mundo acreditava. Naquela época, a China comprando tudo do Brasil, o petróleo lá em cima, a gente estava voando. A gente nunca teve um boom e uma janela de oportunidade tão grande como aquela época. E o que a gente fez? A gente destruiu. Com as UPPs, eles conseguiram um pouco acalmar a população sob a mira de um fuzil. Porque a ideia era, a gente vai tomar as comunidades e vamos arrumar as comunidades. Agora, naquela época, eu tive a oportunidade de entrar numa comunidade. E aqui eu não vou defender a OAB, eu acho que quem pega em fuzil está completamente errado, eu não tenho nenhum tipo de defesa em relação a isso. Principalmente por ter conhecido as favelas do Rio de Janeiro, eu te garanto, tem sim uma parte que é totalmente ligada ao crime. Mas se chegar a 5%, talvez eu esteja sendo exagerado. E aí eu gosto de olhar que 95% das pessoas que estão ali são motoristas de ônibus, são manicures, são empresários, pequenos empresários, né? São pessoas que têm uma vendinha, uma quitandinha, é o cara que faz a faxina na sua casa, é o porteiro do seu prédio. São pessoas que acordam. Só que o lugar onde elas vivem, olha, eu já visitei favela e eu já visitei frigorífico. Eu te garanto que se você entrar num grande frigorífico que cria porcos, ele certamente tem mais asseio, né? mais saúde, mais qualidade de vida do que uma pessoa que vive na favela do Rio de Janeiro. É chocante a situação. Aliás, tem alguns criadores de conteúdo no TikTok, tem também no Instagram, que mostram a realidade da favela. É esgoto a céu aberto, é toda a parte de infraestrutura elétrica e tudo mais passando no meio das casas. São casas que moram muitas pessoas em cômodos unitários. É uma cama ali, a geladeira junto do fogão ali em cima de um sofá. É triste a situação. E isso acontece porque somos um país que, infelizmente, é preso nessa questão de transferência de riqueza já produzida. O governo deveria lutar para reduzir o seu tamanho, para permitir crescimento de empresa, desenvolvimento. A gente não faz isso. Aqui é um grande jogo de nós contra eles. O nosso atual presidente fica estimulando esse tipo de coisa. Ele vai lá, fala, vou dar uma bolsa aqui, o Vale Gás, o Vale... Dar esse tipo de coisa é até... Eu não sou daqueles que diz que quem recebe o Vale está errado. Ah, o cara do Bolsa Família é vagabundo. Eu não penso dessa forma. Eu penso que se o cara está pegando Bolsa Família, se o cara está pegando o Vale Gás, é porque ele realmente precisa. Porque o ambiente do Brasil é muito complicado para você desenvolver alguma coisa. Eu já visitei esses lugares. Há pessoas realmente que correm atrás. Só que como é que você vai correr atrás num país que não te dá o mínimo para prosperar?
O Brasil, ele pode ter terras férteis, que são muito bem aproveitadas pelo agro, por exemplo, mas ele, enquanto país, a economia do Brasil é uma economia estéril. Montar uma empresa nesse país é você assinar um atestado de passar a vida inteira ralando para ganhar um pouquinho. Recentemente eu vi um dado que foi compartilhado. Um empreendedor médio no Brasil ganha R$ 3.000 por mês. Só que, infelizmente, governantes conseguiram convencer a população que a culpa da pobreza dele está no rico, no empresário. Só que o empresário que ganha muito dinheiro é meia dúzia no Brasil. A maioria rala. E o pior, tem vários que ralam, conseguem algum sucesso, aí entra um governo, faz uma besteira ou outra, o cara larga tudo, quebra a empresa, vai acabar dirigindo um Uber, vai acabar, sei lá, virando um pedreiro, alguma coisa. Infelizmente, a gente está num país em que o governo não ajuda nesse desenvolvimento. E aí, o principal, a educação, a possibilidade de você tirar essas pessoas disso. Não tem. A gente acredita que educação é botar o cara sentado numa sala de aula. Não é isso. É muito mais profundo do que isso. É cultura. É muito mais profundo do que isso. É ordem. Eu sei que muita gente fica puto com o juiz. Porra, pegou o cara, prendeu. Eu já fiz vídeo sobre isso, é um absurdo. Aqui no Brasil, recentemente foi preso um cara lá no Rio de Janeiro, o cara tem 85 passagens na polícia. Se o cara foi preso 85 vezes, como é que esse cara tá ainda andando pela rua? E aí você pode falar, a culpa é do juiz que soltou, mas o juiz fala, eu soltei porque a lei manda eu soltar. E é o legislador lá em Brasília, ou então na Câmara Municipal, que tá lá querendo pagar de bonzinho, passando leis que não conseguem resolver o problema. E aí vem um judiciário, às vezes, num STF da vida, e fala, não, eu vou dar esse ajuste aqui porque o cara aqui que eu quero liberar, né, só vai ser preso em tal instância, que eu estou querendo defender aquele político ali. Só que a decisão dele vai para toda a sociedade. Aí você começa a soltar um monte de gente. E aí você começa a criar um contexto no Brasil de impunidade. Só que o ser humano, ele funciona dessa forma. Ele precisa ter convicção que se ele fizer algo, vai ter uma consequência. O ser humano não é bom por natureza. Para de acreditar nisso, que todo mundo nasce bom. A gente nasce necessitando limite. Quando você vive num país que esses limites acabam, e aí o político, ao invés de resolver esse negócio, ele começa a acreditar que o limite agora é blindar o carro, é aumentar o muro, é viver num mundinho pequeno dele, e de vez em quando passar férias fora do Brasil. Que lugar é esse? Eu amo andar pelas ruas. Mas como é que anda pelas ruas no Brasil? Como é que se anda numa cidade no Brasil? Infelizmente, enquanto a mentalidade da população não mudar, enquanto a gente não começar a cobrar político, né, em vez de ficar defendendo o político, é o que eu falo sempre aqui, critique todos. Que lado você é? Eu sou contra todos. É por isso que eu sou libertário. É por isso que eu acho que todo político tem que ser cobrado, igualmente. Ah, mas a direita, se botar o direito lá, eu vou cobrar também. Cobrem todos. Tem que virar pra Gleisi Hoffmann, ó, liga lá pro cara que é do Bolsonaro lá, senta na mesa e resolve essa merda. Porque tá todo mundo ferrado aqui. Mas eles conseguem convencer a população que não. Ao invés de você criticar um político, você fica defendendo um e atacando o outro para defender um e fica nessa masturbação mental que não sai do lugar. Enquanto a sociedade não cobrar dos políticos a responsabilidade deles, enquanto a gente não cobrar do cara que trabalha numa estatal a responsabilidade dele, enquanto não cobrar o cara que está na administração pública a responsabilidade dele, e ficar aqui querendo proteger o amiguinho A ou o amiguinho B, a gente vai seguir vendo essas cenas se repetirem eternamente.